Cante todos. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, o poder do amor. Todos juntos. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo imenso amor que tu tens para nós, fracos, pecadores, miseráveis. Mas tu teve um carinho todo especial ao nos criar a tua imagem e a tua semelhança. Ó Pai, não somos merecedores desse carinho, mas nesse momento nós queremos entregar a nossa vida e o nosso coração para que tu possa transformar esse ser pecador, frágil, em um ser que deseja compartilhar com os outros o amor que tu nos destes. Continua a nos abençoar e que possamos desfrutar, ó Deus, deste grande amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com certeza estamos planando na amplidão do Espírito de Deus com o poder do amor. Depois desse louvor, quem está planando na amplidão do Espírito de Deus? Amém? Glória a Deus, amém. Amigos, é uma alegria muito grande, mas muito grande para mim estar de volta aqui. Tudo bem que só passeando, mas estar de volta aqui nesta família, que é a minha família aqui nesta terra, viu, pastor? E a saudade é tão grande que o senhor não possa imaginar, não pode imaginar. E eu estou feliz por estar aqui hoje. E estou feliz e honrado pela oportunidade de abrir a palavra de Deus. Eu quero aproveitar para que, em nome desta família em que eu fiz parte e ainda faço parte, eu quero aproveitar para saudar a todos os nossos convidados. Tem gente aqui, não é só de Valadares não, tem gente aqui de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente da Bahia, tem gente até de outras partes aqui dos Estados Unidos que estão aqui hoje. Sejam bem-vindos. Eu digo com toda convicção, esta é a família de Deus. Se você quiser, em algum momento, estar próximo da família de Deus, venha para cá. Todos os sábados, todas as quartas-feiras, às 20 horas, às tardes de sábado, aqui é o lugar de se encontrar com a família de Deus. Vamos abrir a palavra no livro de João, no capítulo 12. João, capítulo 12. Nós temos que falar mais de amor. E nós vamos continuar falando de amor. João, no capítulo 12, nos fala de amor.
Com as Bíblias abertas, se você puder colocar as mãos sobre a palavra, vamos fazer uma pequena prece. Pai que estais nos céus, mais uma vez nós suplicamos a presença do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Que a Tua palavra seja relevante para a nossa vida espiritual. Suplicamos, Senhor, a Tua aprendizagem. E pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. A história relatada aqui em João capítulo 12 é uma história conhecida. E você já viu muitas vezes alguém falar sobre esta história. Mas eu gostaria que você tivesse um carinho especial para que você possa buscar para você, talvez eu nem vá dizer aqui tudo, mas que você possa buscar para você algo que possa satisfazer o seu coração no que diz respeito ao amor de Deus, a gratidão que nós deveríamos, como cristãos abençoados, demonstrar ao nosso Deus. João capítulo 12 diz das seguintes palavras: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estavam para trair a Jesus, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isto, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que dela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre os tende. Este relato está registrado em todos os 4 evangelhos. Você acha em Mateus, acha em Marcos, Lucas e também em João. Eu optei por ler com vocês aqui no livro de João, porque João nos dá uma posição temporal, ele nos dá um contexto temporal deste fato. E João nos diz que isto aconteceu 6 dias antes da Páscoa. O que João estava querendo dizer é que este fato aconteceu nos últimos 6 dias de vida de Jesus aqui nessa terra. E quando João nos dá essa informação, fica mais fácil ligar os fatos anteriores. Por exemplo, no dia anterior, provavelmente numa quinta-feira, Jesus passou pela cidade de Jericó. E ali na cidade de Jericó, nesta quinta-feira anterior a este dia, aconteceu um fato bastante significativo. Jesus não havia passado por Jericó apenas uma vez, ele transitava por Jericó em várias oportunidades. Mas alguma coisa aconteceu no coração de um homem rico que morava em Jericó naquele dia. E este homem era Zaqueu. Esse homem percebeu, e ele não percebeu sozinho, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que aquele era o último dia que Jesus iria passar em Jericó. Aquele homem percebeu que era a sua última oportunidade. O Espírito Santo disse para Zaqueu: Zaqueu, é agora. Ou você tem um encontro com Jesus agora, ou Jesus não passa mais aqui em Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele iria ser crucificado. E Zaqueu fez coisa de louco. Diz muito isso lá no Rio, coisa de louco. Zaqueu subiu numa árvore, um homem rico subiu numa árvore, porque o Espírito Santo disse para ele: Zaqueu, é a sua última chance. Naquele mesmo dia em que este relato aconteceu, na manhã da sexta-feira, quando Jesus estava saindo de Jericó e nunca mais iria passar como homem ali em Jericó, na porta da cidade, da porta que se dirigia para Jerusalém, existia ali 2 cegos. A Bíblia registra o nome de um, Bartimeu. E aqueles cegos que sempre estiveram ali, e que todas as vezes que Jesus passava ali, ele simplesmente pedia alguma bênção, talvez baixo, e não acontecia nada, eles iam embora, Jesus ia embora. Daquela vez, o Espírito Santo falou no coração de Bartimeu: Bartimeu, é a última vez que Jesus passa aqui.
Ou você tem a bênção de Deus agora, Bartimeu, ou nunca mais, porque Jesus não passa mais por essa porta como homem. E Bartimeu, mais uma vez, fez uma coisa de louco. Bartimeu começou a gritar, Bartimeu começou a dizer alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentaram dizer: Bartimeu, calma, calma, fica tranquilo. E ele: não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu é curado por Jesus. Bartimeu recebe a bênção de Jesus. E Jesus continua aquela caminhada, e na tarde daquele mesmo dia, ele chega em Betânia. Jesus não estava sozinho. Existia uma grande multidão seguindo a Jesus. Alguns dizem que entre 6 a 10 mil pessoas seguindo a Jesus. E vocês podem pensar assim: nossa, tinha muita gente que gostava do amor de Jesus. Tinha muita gente que gostava de viver aquele clima gostoso do amor de Jesus. Não era bem assim. Tem hora que os fatos são tristes, igual a história que o Wesley contou, viu, pastor? Tem hora que a realidade é um pouco pesada. Mas a maior parte daquele grupo estava ali porque era mais confortável, porque era seguro. Nas estradas da Judéia existia muito perigo. Os salteadores estavam ali prontos para assaltar, matar e roubar, especialmente nessa época que antecedia os grandes feriados. As pessoas passavam com saquetéis de dinheiro e os saqueadores queriam roubar. Andar junto de uma grande multidão era seguro, era confortável. As circunstâncias diziam que andar perto de Jesus era favorável. E é por isso que a maior parte daqueles que estavam ali não estavam celebrando o amor como nós. Eles estavam simplesmente porque era mais confortável, era mais seguro. Existia também um outro grupo ali no meio daquela multidão, que estava ali por uma razão bastante peculiar. Onde Jesus estava, acontecia o espetáculo. Naquela época não tinha Disney, não tinha os parques da Universal, naquela época não tinha os teatros, os shows da Broadway. Então, se você quisesse show, obrigado. Se você quisesse show, se você quisesse espetáculo, você tinha que estar perto de Jesus. Já pensaram na manhã daquele dia, aquelas pessoas verem Jesus curando um cego de nascença, um homem que eles conheciam há muito tempo ali, era cego, e aquele homem, num passe de mágica, para eles, né, passa a enxergar? Era um espetáculo, e muitos estavam seguindo Jesus pelo espetáculo. Mas existia também um grupo, não sei se era muito grande, mas existia ali um grupo que estava ali para celebrar o amor de Deus. Um grupo que conseguia perceber em Jesus a salvação, conseguia perceber em Jesus o perdão dos seus pecados. Nós que estamos caminhando com Jesus nos dias de hoje, nós temos que de vez em quando fazer uma reflexão e tentar nos situar que grupo em que nós estamos nesta grande equipe que segue esta caminhada junto com Jesus. Estamos nós percebendo realmente este Jesus que acima de tudo é um Deus de amor, que nos ama e que está pronto a nos perdoar a qualquer momento em que nós precisarmos do perdão? Nós temos que ficar atentos em que posição nós estamos ao seguir a Jesus. O certo é que Jesus, na tarde daquele dia, ele chega próximo de Jerusalém. 4 quilômetros de Jerusalém. Aquela multidão já podia ver os muros da cidade de Jerusalém. Já podiam ver as colunas do templo no Monte Sião. Já estavam próximos. A lógica dizia que agora era mais uma pequena caminhada e chegavam em Jerusalém e já começavam as festividades da Páscoa. Mas curiosamente Jesus não segue viagem. Curiosamente Jesus, quando passa na porta ali naquele caminho que levava à aldeia de Betânia, Jesus deixa de seguir para Jerusalém e Jesus entra para Betânia. E é possível que alguns resolveram também a seguir a Jesus. Não era lógico, o lógico era continuar a viagem e chegar a Jerusalém. Mas se Jesus entrou ali, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Jesus vai parar na praça de Betânia e vai fazer um grande sermão, como aliás ele já tinha feito em momentos anteriores. Mas o certo é que Jesus passa pela praça de Betânia, não faz sermão.
Jesus não faz aquele sermão maravilhoso, não. Jesus continua andando, não para na praça de Betânia. Jesus continua andando por uma ruela, quem sabe, uma ruela marginal ali da vila de Betânia. E Jesus chega na casa do seu amigo Lázaro. Amigos, se tinha um lugar que Jesus gostava de ficar nessa terra, quando ele esteve aqui, era na casa de Lázaro. Jesus tinha um prazer enorme de ficar naquela família, Lázaro e suas irmãs. Para Jesus era prazeroso ficar ali. E Jesus, sabendo que o restante da sua semana seria terrível, ele escolheu passar o último sábado aqui nessa terra como homem, na casa do seu amigo Lázaro. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu até tento não pensar nisto, mas eu fico pensando: Jesus gosta de ficar na minha casa? Quantas e quantas vezes eu peço a Jesus: Jesus, fique na minha casa, more com a gente, esteja conosco na nossa casa. Eu gosto de Jesus na minha casa. Mas a grande questão é: Jesus gosta de ficar na minha casa? Jesus tem prazer de ficar na sua casa? O que acontece ali na minha casa é prazeroso para Jesus? O que acontece, os diálogos que eu tenho ali na minha casa, eles são prazerosos para o meu Salvador? Ou é simplesmente um prazer para mim que Jesus fique na minha casa, mas Jesus não tem prazer de ficar onde eu estou? Jesus gostava de ficar na casa de Lázaro. Jesus tinha prazer de ficar na casa de Lázaro. Eu fico imaginando Jesus lá no início daquela semana pensando: próximo sábado eu vou passar na casa de Lázaro. E eu fico imaginando Jesus agora lá do céu pensando: nesse sábado eu vou visitar a casa do meu filho lá na terra. Eu gosto de ficar na casa dos meus filhos ali na terra. Amigos, não deu para esconder a presença de Jesus ali em Betânia. Todos ficaram sabendo. Apesar de que Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nenhum grande sermão, mas todos ficaram sabendo que Jesus estava ali. E ali naquela cidade de Betânia tinha um homem rico, fariseu, que ele tinha uma grande dívida para com Jesus. Aquele homem foi curado da pior enfermidade que existia naquele lugar, a lepra, e ele foi curado por Jesus. Aquele homem era um homem que não tinha mais o relacionamento com a sua família. Ele não podia mais abraçar os seus filhos. Ele não podia mais estar sequer dentro da sua casa, porque ele era um leproso. Até que Jesus, numa das passagens anteriores em Betânia, Jesus deu para ele a cura da sua enfermidade. E a partir daí, Simão passou a ser um fariseu diferente. Ele era um fariseu que se dizia discípulo de Jesus. Ele se apresentava como seguidor de Jesus. E numa época estranha, quando a gente lê o livro História da Redenção sobre este fato, é gostoso, porque é numa época estranha. Todo mundo, especialmente os fariseus, estavam maquinando ciladas para matarem a Jesus. E Simão era um fariseu, líder dos fariseus de Betânia, ele se dizia seguidor de Jesus. Simão tinha convicção de que Jesus podia curar qualquer enfermidade. Simão tinha convicção que Jesus podia ressuscitar mortos. Simão viu Jesus ressuscitando a Lázaro, e ele tinha essa convicção. Agora, o que Simão não podia crer é que Jesus pudesse perdoar pecados e que ele era filho de Deus. Isso era meio complicado para ele. Mas ele cria que Jesus era um grande profeta. E ele se sentia devedor de Jesus. Ele queria retribuir o amor que Jesus derramou na sua vida através da cura. E Simão resolveu fazer um último banquete. É curioso que o Espírito Santo mais uma vez age, né? Jesus já havia passado por ali muitas vezes. Simão já poderia ter feito esse banquete em outras oportunidades. Mas agora o Espírito Santo disse: Simão, se você quer ser grato ao amor de Jesus, é agora. Jesus não mais vai passar por Betânia. E Simão, às pressas, resolve fazer um banquete. Convida para servir os alimentos a pessoa mais indicada de Betânia, que era Marta. E ele faz um banquete diferente, um banquete de gratidão.
Ele coloca uma mesa no centro do banquete e ele convida pessoas de Betânia que tinham sido curadas por Jesus, que receberam grandes bênçãos de Jesus. Eu imagino que no cerimonial, não está isso registrado na Bíblia, mas que no cerimonial daquele banquete deveria ter um momento para os discursos de gratidão. A gratidão pelo amor de Jesus. Eu imagino que as pessoas iriam fazer os seus discursos, o penúltimo que iria fazer seria Lázaro, o homem que foi ressuscitado por Jesus, e o último seria Simão. Tudo pronto para acontecer. E a Bíblia diz que o banquete começa. O banquete começa, a comida era boa, o diálogo era gostoso, e o diálogo corria e transcorria de uma forma muito gostosa. E as pessoas esquecem de serem gratas a Jesus. Nenhum discurso acontece. Ninguém se levanta para agradecer de forma pública aquilo que Jesus tinha dado e derramado na sua vida. As pessoas ficam extasiadas, o dia a dia passa, o momento passa, os minutos passam e ninguém se lembra de agradecer a Jesus por esse grande amor. Até que num determinado momento, uma pessoa que estava ali, que não foi convidada por Simão para sentar na mesa principal, porque aos olhos de Simão, Maria não tinha recebido nenhuma grande bênção de Jesus. Maria não tinha sido curada de lepra. Maria não tinha sido curada de câncer. Maria não tinha sido ressuscitada dos mortos. Seu irmão, sim, ela não. Então ela não tinha que sentar na mesa principal. Ela não tinha nenhuma grande gratidão ao seu mestre Jesus. Mas não era isso que Maria pensava. Maria, antes de Jesus, era uma mulher triste. Era uma mulher envergonhada. Maria carregava nos seus ombros o peso de um pecado, o peso de uma vida que trazia vergonha. E Maria tinha vergonha até de si mesmo. Maria não andava nas ruas de Betânia. Maria não ousava sair de casa porque ela era uma mulher envergonhada. E pior do que isto, Maria não tinha coragem de elevar os seus olhos ao céu para pedir as bênçãos de Deus, porque ela se sentia indigna diante do Pai. Ela se sentia como alguém que não merecia e não tinha nenhuma razão para que o Pai olhasse para ela e lhe desse determinadas ou qualquer das bênçãos que ela precisava. Até que Maria teve um encontro com Jesus. Até que Maria percebe no olhar de Jesus esse amor que hoje nós estamos aqui celebrando. Maria consegue perceber no olhar terno de Jesus como é que o amor de Deus existe e funciona. O amor de Deus inunda o coração de Maria e Maria tem uma transformação. Maria, de um momento para outro, ela passa a se sentir uma mulher salva por Cristo Jesus. Maria passa a perceber que ela pode falar com Deus. Maria passa a ser uma mulher feliz, alegre, uma mulher que tinha condição até mesmo de ignorar o que os outros falavam dela. Não interessava para ela. O que interessava para Maria era o que Deus pensava dela. E Maria queria demonstrar esse amor para Jesus. Ela queria ser grata. Ela queria mostrar para Jesus e dizer para Jesus: Jesus, muito obrigado. Aquele banquete de Simão foi feito às pressas, de última hora. A gratidão de Maria não. Se a gente for acreditar na avaliação feita por Judas, que foi o único que fez a avaliação financeira, aquele perfume custava o que seria equivalente no salário mínimo americano a quase $5.000. Aquilo foi difícil para ganhar, foi difícil para ser poupado. E foi difícil para adquirir aquele perfume. Não tinha um perfume daquele preço nas lojas de Betânia. Talvez para pronta entrega, nem nas lojas de Jerusalém. Mas Maria preparou com muito carinho este muito obrigado, Jesus, pelo seu amor por mim. E ela quis aproveitar a este banquete, para naquele banquete ela dizer para Jesus obrigado. Era o banquete da gratidão. Maria espera um momento em que Jesus não era o centro das atenções no banquete. As pessoas olhavam para um lado, conversavam, discutiam, comiam, e Jesus ficou um pouco no canto. Maria chega perto de Jesus, se ajoelha
E a emoção do seu coração foi maior do que a sua força. Ela começa a chorar. Ela lembra da sua vida anterior antes de Jesus. Ela lembra de que antes de Jesus ela não tinha nenhum valor diante de Deus e nem dela mesmo. Até que ela percebe, quando ela se encontra com Jesus, o valor da sua vida diante do Pai, diante de Deus e diante de Jesus. E Maria, lembrando-se daquilo, ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama aquele unguento nos pés de Jesus, e ela começa a lavar. Ela esquece o mundo, ela esquece o banquete, ela ignora as pessoas que estavam em volta. Para ela não tinha nenhum significado, ela só se lembra de Jesus. Mas a gratidão de Maria foi muito forte. Aquele perfume inundou o salão de banquete. A Bíblia diz que aquele perfume inundou toda a casa de Simão. Aquele perfume se espalha pelas ruas de Betânia. O perfume da gratidão ao amor de Deus, ele se espalha muito rápido e ele chama uma atenção muito grande, até que todos os olhares se voltam para aquela cena. Agora imagine o banquete, os diálogos vão cessando, as pessoas param de conversar e vão dirigindo seus olhares para aquela cena, até que fica um silêncio dentro daquele salão e se enxerga, e aquilo que Maria estava fazendo de uma forma muito clara, se ouve os soluços daquela mulher agradecida, e os pensamentos começam a borbulhar na cabeça dos presentes. E João nos apresenta aquilo que passava na cabeça de Judas. Amigos, o que Judas viu não batia com aquilo que o seu coração sentia. O que Judas viu era ilógico para o seu coração egoísta. O seu cérebro não conseguia processar aquela informação. Como é que uma mulher pobre, eu sei que ela é pobre, eu conheço, ela gasta $5.000 só para dizer para o seu mestre, para dizer para Jesus: Jesus, muito obrigado. Isso não tem lógica para um coração egoísta. Isso não funciona. Isso não bate com nada no cérebro de um coração egoísta. Eu imagino Judas pensando: gente, com $5.000 essa mulher poderia comprar 5 celulares de última geração para sua família. Com $5.000 ela poderia trocar de carro, comprar um carro mais atualizado. Com $5.000 ela poderia pagar, quem sabe, prestação do apartamento ou aluguel de uma boa parte do ano. Como é que essa mulher gasta $5.000 para dizer para Jesus: Jesus, muito obrigado? Era ilógico para um coração egoísta. Mas Jesus se levanta e, percebendo que Maria estava sendo execrada pelos olhares e pensamentos, Jesus se levanta e fala uma frase bastante simbólica para Judas. Judas, ela está tendo a oportunidade, com a sua gratidão, de preparar o meu corpo para a sepultura. Amigos, só ela teve essa oportunidade. Só ela. Ninguém mais. As mulheres, inclusive a família de Jesus, que foi lá no sepulcro no domingo, depois da sua morte, para fazer isto, perderam a viagem, porque Jesus já tinha ressuscitado. Só Maria teve a oportunidade de preparar o corpo de Jesus para a sua sepultura. Amigos, o grande fato relatado neste evento é gratidão. De um lado nós temos o amor de Deus, e o amor de Deus acontece sem parar. O amor de Deus é um amor que ele não é realçado apenas no dia dos namorados, como nós estamos fazendo de uma forma tão gostosa aqui nesse sábado. O amor de Deus não para. O amor de Deus não diminui. E o que está sendo colocado aqui é a gratidão do homem em relação a este amor que recebe de Deus. Para que a gente possa entender isso um pouquinho melhor e de uma forma mais fácil, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a mesma história, só que agora sob o ponto de vista de alguém que não estava no banquete. Lucas não estava no banquete, Lucas não conhecia Maria pessoalmente, Lucas talvez nunca tinha ido na casa de Lázaro, Lucas provavelmente não conheceu pessoalmente a Simão.
Olha como que Lucas, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para procurar pessoas certas para lhe trazer informações sobre este fato, olha como ele relata. Lucas capítulo 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, e agora Lucas relata o pensamento de Simão, o dono da festa. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se, pois, Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Uma coisa interessante, é uma pergunta muito fácil. Verso 48, respondeu-lhe Simão: eu suponho que é aquele que mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Jesus colocou uma questão fácil diante de Simão. Abra os seus olhos. Jesus sempre vai colocar diante de você questões fáceis para que você possa responder e refletir sobre a sua gratidão ao que Ele tem feito na sua vida. Sempre questões fáceis, nada de extraordinário, nada de grandioso, nada de complexo. Jesus sempre coloca diante de nós questões fáceis. Amigos, e agora depois da resposta do fariseu, Jesus lhe dá uma resposta. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa resposta. Para mim, essa resposta não foi para Simão. Para mim, quando Jesus falou essas palavras com Simão, ele estava pensando em mim. Eu sinto que Jesus talvez até olhava para Simão, mas ele estava pensando no José Carlos. Iria viver daí a 2000 anos, não interessa, ele estava pensando em mim. Possivelmente você possa entender que ele estava pensando em você também. Jesus responde para o fariseu, preste bastante atenção na resposta de Jesus. Vês esta mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Dá uma balançada aí na cabeça. Isso é um desastre. Preste atenção no que Jesus falou para aquele fariseu. Simão, eu entrei na tua casa, Simão. Eu entrei, passei pelas portas da tua casa. E você não me deu água para lavar os pés. Desastre, porque naquela época, todo mundo que entrava na casa de um judeu recebia água para lavar os pés. Isto era o protocolo mais básico, mais elementar. Você não precisava ser um convidado de honra, não precisava ser o convidado principal do banquete, não. Bastava que você chegasse numa casa como convidado, era protocolo, era básico, era o simplório, receber água para lavar os pés. Mas se esqueceram de dar água para Jesus lavar os pés? O básico, o simples, o elementar, esqueceram-se. Amigos, se eu pedir a vocês que pense nas bênçãos que Jesus tem derramado na vida de vocês apenas no ano de 2017. Se eu der um papel em branco e uma caneta para que vocês escrevessem somente as bênçãos que Jesus tem derramado na vida de vocês neste ano, 42 dias. Vocês, e nem eu, talvez seríamos capazes de lembrar a metade das bênçãos. Nós estamos falando de 42 dias. Talvez nós nem sequer tenhamos percebido a metade dessas bênçãos. Talvez Jesus nos deu bênçãos e que aconteceu e a gente achou que foi sorte, a gente achou que deu certo, que bom. Olha, eu fiz uma viagem, deu tudo certinho, eu fui e voltei e deu tudo bem, foi tudo tranquilo. A gente nem
tenha percebido o amor de Deus agindo na nossa vida. E a grande pergunta é: como é que nós estamos sendo gratos a Jesus? Como é que você tem demonstrado essa gratidão para Jesus? Vamos para coisas simples, nada complicado. Você leu a palavra de Deus, estudou a Bíblia nos 42 dias do ano de 2017? Isso é simples, isso é básico. Eu acho que você não vai encontrar ninguém dizendo: olha, eu conheço um adventista e ele lê a Bíblia todo dia, rapaz, fantástico. Não, isso é normal. Adventista ler a Bíblia, adventista estudar a lição da escola sabatina, isso é básico, isso é protocolo, isso todo mundo faz. Cuidado, era básico, era elementar, dar água para lavar os pés de um convidado, mas esqueceram-se de dar água para o principal convidado da festa. Então a gente pode estar sim negligenciando o básico, o elementar. E Jesus continua a sua reprimenda. No verso seguinte, Jesus disse para Simão, 45 verso: eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu o ósculo, o beijo de boas-vindas. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Amigos, se a primeira reprimenda de Jesus foi um desastre, essa daí é um caos. Um caos, porque pelo menos na primeira Simão poderia dizer: gente, mas eu contratei os melhores servos para ficar ali na porta com a água, era para oferecer água para todo mundo. O que aconteceu que esqueceram de oferecer água para Jesus? Alguma coisa aconteceu que eles esqueceram disso, vou chamar a atenção deles. O beijo de boas-vindas não. O ósculo tinha que ser dado pelo anfitrião, o dono da casa. Isso era básico. Até hoje se usa isso em muitas regiões. Onde você chega como convidado na casa, recebe o ósculo, o beijo de boas-vindas. É básico, é elementar. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas esqueceram-se de beijar a Jesus? Esqueceram-se de beijar a Jesus? Meu amigo, o que é básico na sua vida espiritual? Eu poderia citar aqui exemplos. Poderia falar de um monte de coisa. Podia falar de oferta, de dízimo como forma de gratidão, como a Estefânia muito bem falou para a gente aqui hoje na hora da oferta. Poderia falar de amor, demonstrar o amor entre nós como os nossos cantores privilegiados, e nós somos privilegiados, tão bem cantaram para nós aqui no dia de hoje. Mas eu prefiro não falar, eu prefiro que você pense, que eu pense comigo mesmo, o que é básico, o que é elementar na minha vida espiritual, que demonstra a minha gratidão a Deus, a esse Deus de amor, a esse Deus que me ama de tal forma, que eu deixo de ser um homem indigno, que eu deixo de ser um pecador que não vale nada, e passo a ser um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus. O que eu tenho deixado de fazer no meu dia a dia para dizer: muito obrigado, Senhor, eu estou feliz por ser salvo por Jesus. É por isso que eu faço com tanta alegria isto, eu gosto. Nós podemos estar esquecendo de coisas elementares. Coisas elementares foram esquecidas naquele banquete. Esqueceram-se de dar o beijo de boas-vindas no principal convidado da festa. Mas aí Jesus termina aquela reprimenda. E agora eu chamo a atenção de vocês que não é por alguma coisa básica, não. Essa não era básica. Está aí no verso seguinte, verso 46. Simão, eu entrei na tua casa e não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Atenção para isso. Não era básico nem elementar você chegar na casa de um judeu e ele te ungir a sua cabeça com óleo. Não, isso não acontecia. Não era básico isso. Naquela época, note que depois os apóstolos alteraram melhor essa questão da unção, mas naquela época se ungia com óleo a cabeça do rei libertador do povo de Deus, ungia-se com óleo a cabeça do sacerdote, ungia-se com óleo a cabeça do profeta de Deus, dos profetas de Deus. Ou seja, somente pessoas que eram utilizadas por Jesus para a operacionalização da salvação. Só estes tinham as suas cabeças ungidas com óleo. O que Jesus estava dizendo para Simão, e que nós devemos prestar muita atenção, é o seguinte: Simão,
Eu cheguei na sua casa para esse banquete de gratidão, e você me reconhece como alguém que curou a sua enfermidade, como alguém que pode até ressuscitar mortos, você sabe disso. Mas você não me reconhece como seu Salvador. Você não percebe que eu posso te salvar. Amigos, atenção. A gente pode estar vindo na igreja, porque é um lugar muito gostoso, especialmente esta igreja. A gente pode estar vindo na igreja porque tem músicas maravilhosas, louvores maravilhosos. A gente pode estar vindo nessa igreja para ouvir o pastor Jefferson. A gente pode estar vindo nessa igreja para encontrar com os amigos. A gente pode estar vindo nessa igreja por N razões. Mas atenção. Se nós não reconhecermos que aqui é um lugar de encontrarmos com o nosso Deus, que aqui é o lugar de nos encontrar, é um lugar especial. Outros lugares também podem ser utilizados, mas aqui é um lugar especial de relacionamento com Jesus. Se nós não percebermos a salvação emanada na cruz do Calvário, se nós não percebermos e não tivermos noção do preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário, a nossa vida nunca será quebrada como se quebra um vaso de alabastro na história relatada pelos evangelistas. Essa história termina com Jesus dizendo, lá no último verso, dizendo para aquela mulher, Jesus ignora agora Simão, Jesus ignora as outras pessoas. Se você ler o livro de Marcos, você vai ver que tinha um monte de gente pensando errado de Maria. Jesus ignora a todos, vira-se para aquela mulher e disse, mulher, vai-te em paz, a tua fé te salvou. São essas as palavras que eu quero que vocês percebam. Agora, o quarteto dessa igreja vai nos trazer uma reflexão cantada. Eu quero que você perceba a importância de quebrar a sua vida como um vaso de alabastro. Preste atenção na letra da música que será cantada. Atente para as palavras da música que será cantada. E se essas palavras estiverem dizendo alguma coisa para você, eu quero fazer um apelo aqui hoje. Fique de pé. Se as palavras do quarteto fizerem algum sentido na sua vida, fique de pé e diga para Jesus, Jesus, muito obrigado pela salvação que o Senhor tem nos dado. Pai que estais nos céus, estas são as nossas palavras. Nós somos vasos de alabastros. E nós gostaríamos, Senhor, de nos quebrar diante de Ti. Nós gostaríamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito despedaçasse o nosso coração egoísta. E nós suplicamos isto a Ti. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos a grandiosidade deste amor que hoje nós aqui estamos celebrando. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos, a percebermos a grandiosidade do Teu amor para com cada um de nós. Esteja conosco, abençoe a todos nós no restante deste sábado. Lhe agradecemos muito por estarmos aqui na Tua casa e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém.